você que está nos assistindo pela rede social, que você se sinta abraçado nessa manhã também pelo Senhor Jesus. Vamos nesse momento fazer mais uma oração, irmãos, para que a gente possa abrir a palavra de Deus. Eterno bondoso Deus, maravilhoso Pai, Criador e mantenedor da nossa vida, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelos grandes feitos que o Senhor tem realizado em favor de cada um de nós. Nós agradecemos a Ti pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, pela Tua mão, Senhor Deus, que tem nos sustentado, nos fortalecido e tem nos guiado ao longo da nossa trajetória rumo ao céu, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que a volta de Jesus está muito próximo de acontecer. E nós queremos que o Senhor de fato volte logo, Pai. Porque está muito difícil aqui nesse mundo, Senhor. As coisas vão piorando, as pessoas estão entrando em desespero, Senhor, sem saber o que fazer, sem saber em que rumo tomar. Mas nós temos em nossas mãos, ó Pai, um mapa celestial que o Senhor deixou para nós, que é a Tua palavra. E nela, Senhor Deus, nos ancoramos, porque o Senhor faz promessas para nós e temos a certeza, Pai, de que o Senhor tem cumprido essas promessas em nossa vida. E assim aguardamos a promessa maior, Senhor, que é de termos em breve nosso encontro com o Senhor nesse dia maravilhoso, quando o Senhor voltar para nos buscar. Atua em nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a amá-lo cada vez mais, a nos apegarmos a Ti, a Tua palavra, para que dia a dia possamos ser preparados, ó Pai, para esse encontro maravilhoso com o Senhor nos ares e assim estarmos para sempre com o Senhor. Toma-nos em Teus braços nesse momento e nos abençoa, Senhor, que essa mensagem possa vir ao encontro do nosso coração, renovando a nossa esperança e nos fortalecendo mais uma vez em Ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, abra comigo a Bíblia. Você que está nos visitando também nessa manhã, seja bem-vindo ao nosso meio, tá? Estamos felizes também com a sua presença. Se você estiver ao lado de alguém que está sem Bíblia, auxilie o nosso amigo, nossa amiga aí. Jeremias capítulo 18. A partir do versículo 1. Todos com a Bíblia aberta? Amém. Aqui diz: palavra do Senhor que vê Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Versículo 3: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esse texto vem trazendo como a figura de linguagem um vaso. E ao mesmo tempo que Deus fala que esse vaso se quebrou, Ele também fala que esse vaso, que Ele é capaz de restaurar esse vaso. Aqui o vaso faz referência ao povo de Israel no passado. E nós sabemos que a nação de Israel foi o povo escolhido por Deus para representá-lo diante das nações circunvizinhas. E o propósito de Deus, ao ter escolhido Israel, fora que ele se tornasse uma referência, uma luz, uma influência positiva e divina para a vida das outras nações. Só que acontecia
Israel, vez após outra, se afastou do Senhor e com isso acabava sendo derrotado, oprimido e humilhado pelos seus inimigos. E quando Israel percebia que do ponto de vista humano não havia solução, então eles se lembravam do Deus verdadeiro, do Deus Todo-Poderoso. Então buscavam, clamavam pelo nome do Senhor. E novamente esse Deus maravilhoso estava com a sua mão estendida, com o seu braço forte, pronto para conceder-lhes o livramento e a vitória sobre seus inimigos. E foi assim que aconteceu ao longo de toda a história. E é por isso que aqui no versículo 4, Jeremias compara Israel com um vaso que se quebrou na sua mão. Mas o restante do versículo 4 vem dizendo o seguinte: pelo que o oleiro tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Meus amigos, não importa como esteja a sua vida hoje diante do Senhor, não importa. Se você é alguém que nessa manhã se encontra como um vaso despedaçado pelas dificuldades, pelas aflições, pelas circunstâncias diversas dessa vida, eu quero dizer para você que Jesus Cristo é poderoso para restaurar a sua vida e fazer de você um novo vaso. Amém. Toda vez que o oleiro vai fabricar um vaso, irmãos, ele coloca um pouco de barro em cima da sua mesa giratória, que é o seu instrumento de trabalho. E o oleiro se assenta em frente a essa mesa e com seus pés ele aciona os pedais da mesa para que ela possa girar. E enquanto a mesa vai girando, ele vai manipulando, modelando esse barro, até que ele possa se tornar naquilo que ele espera vir, que é um vaso de barro. Só que para que um vaso esteja pronto para ser usado, ele precisa de passar pela fornalha. Esse é um processo inevitável. Para que um vaso esteja pronto para ser usado, ele precisa de passar pela fornalha. Meus queridos, Deus deseja realizar uma obra maravilhosa na minha vida e na sua vida. E essa obra que Deus tanto almeja realizar, ou continuar realizando na vida de cada um de nós, é a transformação do nosso caráter. Porque o único bem que nós vamos levar daqui da terra para o reino dos céus é o nosso caráter. Apenas aquilo que somos queremos levar para o céu. E se queremos estar preparados para muito em breve vermos Jesus voltando às nuvens dos céus, com poder e grande glória para vir nos buscar, hoje nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus continue realizando a sua obra transformadora na vida de cada um de nós. Nós falamos que o povo de Israel foi a nação escolhida por Deus, teve conhecimento do verdadeiro Deus, experimentou por diversas vezes, por diversas ocasiões, o poder de Deus, só que aquele povo não se rendeu por completamente ao Senhor, continuou apegado ao pecado, à idolatria, e por essa razão, o povo de Israel fracassou na sua missão de representar a Deus perante o mundo. Mas ainda assim, mesmo apesar do seu fracasso espiritual, Israel nunca deixou de ser a menina dos olhos de Deus. Nunca. Aqui no livro de Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, nós vamos ler uma declaração de amor que Deus fez para o seu povo no passado e que estende a cada um de nós hoje, que fazemos parte do povo de Deus e que aguardamos a volta de Jesus, amém? Abra comigo aqui em Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Gostaria que você lesse juntamente comigo esse texto. Aqui nos diz: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo o quê? Com amor eterno eu te amei, e com benignidade te atraí. Com amor eterno eu te amei, diz o Senhor,
e com benignidade te atrair. Que amor é esse, irmãos? Esse é um amor eterno, um amor incondicional, o amor infinito que Deus tem por você e também por mim. Nós não temos condições, irmãos, de mensurar o tamanho, a largura e o comprimento desse amor, porque ele é grande demais. Ele ultrapassa a nossa compreensão. A única coisa que podemos dizer nessa manhã é que esse amor um dia nos alcançou. E é por isso que nós nos encontramos aqui. Você não está aqui nessa manhã apenas porque todos os sábados você tem o costume de estar aqui na casa de Deus para prestar culto e adoração a Ele. Não. Você não está aqui nessa manhã também porque alguém te convidou para estar aqui. Também não. Você está aqui nessa manhã principalmente porque o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui. E se Deus te trouxe até esse lugar, é porque Ele certamente tem um plano maravilhoso para a sua vida. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que Deus criou o nosso mundo perfeito. Deus criou tudo para que todas as criaturas gozassem de plena harmonia e felicidade. E Deus colocou aqui no mundo o primeiro casal, que foi Adão e Eva. E alertou eles a respeito do perigo que eles corriam em relação à árvore da ciência do bem e do mal. Só que, infelizmente, os nossos pais fizeram mau uso do livre-arbítrio e desobedeceram a Deus. E como resultado dessa desobediência, eu e você ficamos sujeitos à morte, à tristeza, ao dor, ao sofrimento, à angústia, a coisas que Deus não havia programado para nós. Mas hoje nós podemos louvar o nome do Senhor, porque o nosso Deus não foi surpreendido pelo surgimento do mal. A Bíblia diz que desde os tempos eternos, Deus já havia elaborado um plano de resgate e de salvação para você e para mim. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, que veio a este mundo, viveu a vida que os nossos pais deveriam viver, entregou-se, morrendo numa rude cruz, e ali pagou o preço de resgate pela minha e pela sua salvação. E pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, e pelo que Cristo continua fazendo como nosso intercessor lá no santuário celestial, eu e você hoje podemos ter esperança, porque nós não nos encontramos só. Deus está conosco. Após sua ressurreição, Jesus deixou a nós uma promessa muito especial, que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. Ele diz lá no finalzinho: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Louvado seja Deus, irmãos. O nosso Deus não nos abandonou após o pecado. O nosso Deus não nos deixou à própria sorte. Muito pelo contrário, o nosso Deus se encontra ao lado de cada um de nós. O nosso Deus está aqui, irmãos. O nosso Deus recebe nessa manhã o nosso clamor, a nossa súplica, o nosso pedido de socorro. E Ele é o maior interessado no seu bem-estar, no nosso bem-estar. Ele está do nosso lado. Ele é o Deus de perto. Ao contrário daquilo que os deístas nos afirmam de que existe um Deus no céu, mas que se encontra completamente indiferente, apático à humanidade, às coisas dessa terra, a Bíblia, com a palavra de Deus, nos apresenta um Deus de perto, um Deus real, um Deus que se compadece, um Deus que abençoa, um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que livra, um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que se relaciona conosco. Lá em João capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai.
Jesus, quando veio a essa terra, irmãos, manifestou a glória do Pai. E como Jesus manifestou a glória do Pai? Através da sua vida, através das suas obras, através de tudo que ele fez aqui na terra em favor do ser humano. Então, quando João fala aqui que vimos a glória de Deus, ele está se referindo ao caráter de Deus. Jesus manifestou através da sua vida e das suas obras o caráter amoroso de Deus, mostrando para todo o universo a diferença que existe entre o seu caráter amoroso e o caráter malévolo do inimigo. Ficou estampado para todo o universo, de fato, quem é Deus e quem é Satanás. Quando Satanás levou Jesus à cruz do Calvário, ele pensou que ele ganhou e Jesus perdeu. Mas o que aconteceu foi o contrário. O que aconteceu na cruz do Calvário é que o diabo perdeu e Jesus venceu. Jesus venceu. Jesus continua vencendo na vida de cada um de nós hoje. Louvado seja Deus. Quando Jesus subiu para o céu, após a ressurreição, de fato ele não nos deixou órfãos, porque ele enviou a terceira pessoa da Trindade, que é o Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo, irmãos, é aquele que trabalha para salvar o pecador, para convertê-lo dos seus maus caminhos, para trazê-lo para os seus braços. O Deus Espírito Santo é aquele que nos ajuda a compreender as verdades que estão reveladas e contidas na palavra de Deus. O Deus Espírito Santo é aquele que aplica na vida de cada um de nós os méritos da justiça de Cristo. O Deus Espírito Santo é aquele que nos ajuda a discernir aquilo que está certo e aquilo que está errado na nossa vida. O Deus Espírito Santo é aquele que tira de nós o coração de pedra e coloca em nós um coração de carne, um coração aberto, um coração receptivo à sua influência transformadora. Porque queira cada um de nós ou não, todos nós estamos no meio de uma controvérsia, de uma batalha que está acontecendo entre o bem e o mal, entre Jesus e Satanás. Jesus está do lado de cá, estendendo a sua mão para nos salvar. Satanás está do lado de lá, querendo a nossa destruição. Portanto, a nossa única segurança aqui nesse mundo é entregar a nossa vida a Jesus, é permitir que Ele assuma o controle da nossa vida e faça de cada um de nós que estamos aqui mais que vencedores em seu nome. Irmãos, Deus muitas das vezes permite que passemos por lutas, provas e adversidades. Não é porque Deus seja um Deus arbitrário, mau, como o inimigo tenta o colocar. Muito pelo contrário. Aliás, é até importante a gente abrir um parênteses aqui para esclarecer o seguinte. Na verdade, o autor de todas as tragédias, catástrofes e coisas ruins que acontecem no nosso mundo não é Deus, é Satanás. A gente joga para a conta dele porque ele é o autor e originador de todo o mal. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, permite que eu e você, por vezes, passemos por lutas, provas, dificuldades, porque Deus usa tais circunstâncias como ferramenta poderosa nas suas mãos para que Ele possa realizar a transformação do nosso caráter. A palavra caráter, irmãos, ela vem de uma palavrinha grega que é dokimas, que quer dizer algo que foi posto à prova e que esteve acima da prova. No Oriente Médio, quando o oleiro coloca um vaso na fornalha, esse vaso passa por ele sem se quebrar, ele vira esse vaso de cabeça para baixo e coloca essa inscrição grega, essa palavra dokimas. E quando o oleiro assim faz, ele está dizendo simplesmente o seguinte: esse vaso está aprovado. Quantos aqui nessa manhã desejam ser aprovados por Deus? Levanta a mão.
Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós, do fundo do nosso coração, desejamos ser aprovados por Deus. Todos nós queremos estar preparados para que naquele dia maravilhoso, quando Jesus voltar, sejamos retirados, resgatados e longe, definitivamente, desse mundo de pecado. Mas para que eu e você estejamos preparados para esse dia, precisamos continuar permitindo que o Espírito Santo de Deus realize a sua obra transformadora em nossa vida. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 11, Deus define qual é essa obra que Ele realiza na vida de cada pecador, de cada pessoa que aceita Ele como Senhor e Salvador. Hebreus capítulo 12, versículo 14. É o último texto dessa manhã. Hebreus 12, 14 diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia chama, irmãos, a obra transformadora que Deus realiza na nossa vida de santificação. E essa obra Deus vai realizando ao longo de toda a nossa vida aqui nessa terra. Na medida que nós vamos estreitando o nosso relacionamento de amor com Cristo, através da oração, através do estudo da Bíblia, nós vamos nos tornando cada vez mais abertos, cada vez mais suscetíveis a essa obra transformadora que o Espírito Santo deseja realizar em nós. E ao nos submetermos em obediência à palavra do Senhor, o grande oleiro, com as suas mãos poderosas, Ele vem restaurando, moldando, transformando a nossa vida e fazendo com que o nosso caráter vá se assemelhando cada vez mais e mais ao caráter de Cristo. E algo acontece como resultado dessa obra transformadora, que está aqui mesmo no versículo 14. Aqui o imperativo diz: segue a paz com todos. Segue a paz com todos. Em outras palavras, o que o texto está dizendo, irmãos, é que quando somos santificados por Deus, nós vamos estar em paz com Deus e com as outras pessoas também. É claro que pelo fato de você ser um cristão, talvez tenham pessoas que não vão estar em paz com você. Pode ser que pelo nome de Jesus, você seja perseguido, ridicularizado, desprezado, humilhado, rejeitado, ignorado por outras pessoas. E essas são situações que trazem angústia ao coração. Porque o que nós esperamos, no fundo, receber das pessoas, é afeto, carinho, amizade, compreensão, aceitação. É isso que todo ser humano espera. Mas se você colocar a sua vida nas mãos de Jesus, Ele também vai colocar no seu coração uma paz. Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que vai guardar somente o seu coração em Cristo Jesus de tal maneira que mesmo ao passar por essas coisas, você vai estar acima delas, porque o nosso Deus é maior do que todas as coisas. E muitas dessas pessoas que talvez não tenham uma ideia positiva ao seu respeito, com o passar do tempo, elas perceberão que você é uma pessoa diferente. Não apenas porque você pertence à igreja ou porque você tem um bom comportamento, mas principalmente porque Jesus está presente no seu coração. E é isso que faz toda a diferença na nossa vida. Deus deseja fazer de você e de mim, irmãos, um instrumento poderoso nas suas mãos. Deus deseja fazer de cada um de nós um vaso que venha carregar a água do seu amor para dar de beber para as pessoas que estão lá fora, perecendo da sede espiritual, necessitando conhecer esse Deus maravilhoso a quem eu e você já conhecemos. No Evangelho de João, no capítulo 4,
nós encontramos um relato do encontro que Jesus teve com uma mulher, a mulher samaritana. E nesse encontro, irmãos, foi quebrado um paradigma tremendo, porque os judeus samaritanos naquela época não chegavam perto um do outro, nem se falavam, não se davam. E ali começou de uma forma incrível um diálogo entre Jesus e essa mulher que estava ali perto do poço para pegar água. E ela começou ali a contar coisas da sua vida particular para Jesus. E Jesus interagiu de forma tão positiva na vida dela, que ela pôde reconhecer ali na pessoa de Jesus o profeta de Deus. Só que não estava diante dela apenas o profeta de Deus, estava diante dela o Messias, o Salvador do mundo, aquele que veio trazer solução para todos os problemas da humanidade. E ali no gesto de gentileza, essa mulher oferece a água do poço para Jesus beber. E Jesus disse a ela o seguinte: olha, aquele que beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, disse Jesus, nunca mais terá sede. Pelo contrário, aquele que beber da minha água, eu serei nele, eu farei dele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Jesus quer fazer de mim e de você uma fonte de esperança, uma fonte que vai transbordar da água do seu amor para dar de beber para o pecador, a fim de que o mesmo sacie a sua sede espiritual com o único que é capaz de saciá-la definitivamente, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.